Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite, formado por duas partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da aresta da parte cúbica de cima. Então, o lado do cubo de baixo é o dobro do lado desse cubinho de cima, né? Eles se comunicam, quer dizer que é aberto aqui no meio, né? Certo? Então, o que acontece? A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Essa metade que você está vendo aqui, ó, que é metade desse cubo de baixo, levou 8 minutos. Isso quer dizer, já compreendendo de uma forma bem simples, que esse cubo de baixo aqui, ó, esse de baixo, né, vai levar mais 8 minutos ainda para encher. Então, a parte de baixo levaria 16 minutos. Isso é importante, tá? Vamos continuar então a questão. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então, o restante do depósito é essa parte de baixo que está faltando e mais o cubinho de cima. É isso que ele quer. Quanto tempo vai levar para encher o restante, né? Então vamos lá? O que a gente tem que saber? Que um cubo, né? Qual é a fórmula de um volume de um cubo? O volume dele é A ao cubo. O A é a sua aresta, o seu ladinho, lado ao cubo, né? Ah, você pode assistir a nossa aula free do site. É só acessar o site que você está vendo aqui, né? www.avagueminha.com.br e clicar em aulas free. Lá tem uma aula bem legal, prismas, paralelepípedo e cubo, né? Você pode aprender bem isso aqui. Está disponível para todo mundo lá, tá? Então lá, a fórmula do volume do cubo é a aresta elevada ao cubo. Ele não fala quanto que é o lado desse cubo de baixo e nem quanto que é o lado desse de cima. O que ele fala é que o lado desse cubo de baixo é o dobro daquele do ladinho do cubo de cima, da aresta do cubo de cima. Então, nós vamos fazer uma simulação aqui para você entender, tá? Imagina que o cubinho de cima tem a aresta, ó, igual a 1 centímetro. Vamos imaginar isso. Não é, né? Mas vamos imaginar. O que vai ser o volume? Vai ser 1 ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1, 1 centímetro cúbico. Imagina que o cubo de baixo tem a aresta 2 centímetros. É só um exemplo para você entender. O volume dele é A elevado ao cubo. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. O que eu quero que você perceba aqui? O que é importante você notar? Que o volume do cubo de baixo deu 8, o de cima deu 1. O volume do cubo de baixo é 8 vezes o volume do cubinho de cima. É isso que eu quero que você perceba. Aqui embaixo, nessa parte de baixo, no total, né? Cabe 8 vezes o volume que cabe ali em cima, tá? Ah, professor, e se eu usasse outros valores? Ia continuar sendo 8 vezes. Ó, se tu usar 2 aqui, ó, o volume vai dar 8. Aí aqui você usa 4, o volume vai dar 64. 4 ao cubo 64. Também vai dar 8 vezes, entende? Não importa. Se você dobrar a aresta de um cubo, né? O volume dele é 8 vezes o volume que ele tinha no começo. Entende? Isso é importante. Ah, por quê, professor? Porque agora a gente vai fazer uma regra de 3. Então, vamos lá. Aqui embaixo, o volume desse cubo de baixo, né? Nós vamos imaginar que cabem 8 unidades de volume. E aqui cabe 1 unidade de volume. Tá? Nós vamos imaginar isso aqui. 8 partes cabem embaixo, 8 quantidades, não importa que quantidade que é, e uma quantidade em cima. O volume de baixo é 8 vezes o volume que cabe em cima. Entende? Agora vamos lá. Nós entendemos que para encher o volume do cubo de baixo leva 16 minutos, né? 8 minutos para encher essa metade e vai levar mais 8 para encher essa outra metadezinha que falta. Então, para encher o cubo de baixo, 16 minutos. Agora, uma regra de 3, tá? 16 minutos é o tempo que leva para preencher um cubo em que cabem 8 partes, 8 unidades de volume. Né? 8 unidades de volume, certo? Quanto tempo leva para encher o cubinho que cabe apenas uma parte, uma unidade de volume? Vamos lá? Multiplica aqui cruzado, né? 8 vezes x igual a 16 vezes 1. Passa o 8 dividindo. 16 por 2, por 8, né? Ó, o 8 vai dividindo, 16 por 8. Então, x é igual a 2 minutos. Então, o que vai acontecer agora, né? Ó a pergunta, hein? Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito, hein? Essa parte aqui já está cheia. Levou 8 minutos, tá? 8 minutos.
Para encher essa outra parte daqui vai levar outros 8 minutos. Né? E para encher esse cubinho de cima vai levar 2 minutos. Para encher tudo, seria 8 mais 8 mais 2, seria 18 minutos. Mas não é isso que ele pede. Ele pede quanto tempo leva para encher o restante, ou seja, essa parte mais aquela. Se eu somar esse 8 com aquele 2, eu tenho a resposta final na alternativa B. Vai levar 10 minutos para encher o restante, tá?